A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem. Que bom que nós estamos aqui. E estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Queridos, nesta oportunidade, eu quero refletir com você uma palavra de Deus para os nossos corações. E o tema é hora de decisão. Hora de decisão. Para isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. E diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. Meus queridos, o contexto desta passagem, ela vai nos informar, ela vai nos revelar que o povo de Deus, o povo de Israel, está vivendo um dos momentos difíceis. Eles estão vivendo um declínio espiritual. Eles estão vivendo uma crise espiritual. E essa crise espiritual, ela é em decorrência da dúvida, a incerteza, a indecisão de seguir o Deus Todo-Poderoso, a de seguir o Deus Criador, ou seguir os falsos ídolos, os falsos deuses, e neste caso, especificamente a Baal. Queridos, a indecisão do povo de Deus os guiava a uma vida sem uma direção clara. Uma direção que revelava um povo que tentava agradar a Deus e também tentava agradar a falsos ídolos. Um povo que a sua fé estava gravitacionando entre o divino e o satânico, entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Um povo que estava cocheando entre dois pensamentos. Um povo indeciso, um povo em dúvida. Queridos, quando nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo, nós vemos que esse dilema que estava vivendo Israel, ele continua presente nos dias atuais. Hoje, muitos não estão adorando ídolos de pedra ou ídolos de madeira, ídolos de gesso, mas muitas das vezes o coração do povo está dividido entre Deus e as coisas do mundo, entre Deus e as suas prioridades, entre Deus e os seus desejos, entre Deus e os seus interesses. E com isto, querido, a pergunta de Elias, ela continua sendo relevante, ela continua sendo atual. Até quando vamos ficar cocheando entre dois pensamentos? Com certeza, esta pergunta é um chamado para que possamos refletir, para que os cristãos indecisos decidam de uma vez quem vai ocupar o trono do seu coração. O próprio Jesus vai dizer, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 20, que nós não podemos servir a dois senhores. Queridos, eu vejo que Deus deseja que o sigamos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, sem reserva,
ou qualquer compromisso com o mundo. Queridos, é extremamente importante que nós examinarmos os nossos corações, que nós esquadrinharmos o nosso ser, que nós nos pesarmos em balança fina, porque estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos estão divididos em sua lealdade, em sua fidelidade, em seu compromisso. Eles procuram agradar a Deus e, ao mesmo tempo, como se fosse possível, se deixa ser seduzido por aquilo que o mundo está oferecendo. Procura agradar a Deus e, ao mesmo tempo, se deixa serem seduzido por aquilo que o mundo tem oferecido. Vive como se fosse possível agradar a Deus e comer do manjar do rei. Vive como se fosse possível beber da água, da fonte da vida e beber do vinho do rei. Creio que Deus está chamando o seu povo para tomar uma decisão firme, a fazer uma escolha. O próprio Jesus vai nos dizer, no capítulo 10 de São João, no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Queridos, a verdade é que nós não podemos estar divididos. É impossível seguir dois caminhos. O próprio Jesus nos diz isso. Por isso nós precisamos escolher de quem será o nosso coração. Quem será o nosso Deus? E tomarmos uma atitude de todo o nosso coração de seguir Jesus. Ele diz em Mateus capítulo 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, ou a Deus e a riqueza. Querido, nós temos que tomar uma decisão em nome de Jesus. E eu quero te incentivar, eu quero te estimular a se dobrar diante de Deus. Vamos orar. Senhor, eu reconheço que às vezes o meu coração corre risco de se dividir. Por isso, eu quero agradecer ao Senhor, porque sei que o Senhor nos tem sustentado. Obrigado por seu Espírito. Obrigado porque o Senhor nos toma pela mão direita. Obrigado que o Senhor, Papai querido, ó Deus eterno, ó Deus, nos convence. Obrigado, Senhor, que o Senhor, Papai querido, ó Deus, nos direciona. Senhor, eu quero apelar pela tua misericórdia nessa oportunidade, por aqueles que estão no vale da decisão, por aqueles que estão indecisos, que estão em dúvida. Senhor, assim como o Senhor nos tem ajudado a escolher, por favor, Senhor, ajude aqueles que estão indecisos, ajude-os a escolher o Senhor e a seguir o Senhor com todo o seu ser. Senhor, dê força a nós, dê força aos nossos irmãos para vivermos em completa obediência ao Senhor, confiando que os seus caminhos são os melhores caminhos para nós. Em nome de Jesus.
Amém, amém. Graças a Deus e um beijo no seu coração. Olha, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.